Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso estudo sobre as duas testemunhas do tempo do fim, os 144 mil do Apocalipse, e fazendo referência também às duas casas de Israel. Hoje é a quarta lição e estaremos terminando e dando continuidade a partir de onde nós paramos na terceira lição, no domingo passado. E nós terminamos exatamente falando sobre a importância das 12 tribos de Israel, colocando por terra a teologia da substituição, de que Deus substituiu Israel pela igreja, que Israel não faz parte do plano de Deus, como se a igreja e Israel fosse dois povos separados e não um único povo de Deus. E aqui nós vemos que Pedro, Tiago, nas suas epístolas, eles fazem referência, os discípulos de Cristo, os discípulos de Jesus. Eles, ao escreverem as suas epístolas, eles fazem referência às 12 tribos. Na realidade, eles se dirigem às 12 tribos de Israel, tanto as que estão perto, ou seja, ali em Jerusalém, Judéia, Samaria, como as que estão longe, os judeus que estavam dispersos, os judeus da diáspora, que estavam espalhados pelo Império Romano e até fora do Império Romano, porque havia judeus até na Índia, para vocês terem uma ideia, Marco Polo encontrou judeus na China, na época do Império Mongol, de Gengis Khan, por exemplo, de Kublai Khan. Então é importante a gente entender isso. E aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, irmão do Senhor, nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, vos saúdo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, porque eles estavam na chamada diáspora, isto é, no estrangeiro, em nações estrangeiras, fora do território ou da terra de Israel, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, olha bem, eleitos segundo a presciência. Ciência quer dizer conhecer, conhecimento, gnose no grego, presciência, conhecer antes, ou conhecer de antemão. A presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós vemos aqui claramente tanto Tiago como Pedro se referindo tanto aos israelitas que estavam em Jerusalém, os que estavam perto, como os que estavam na dispersão, na diáspora ou no estrangeiro, espalhado pelos vários países que faziam parte do Império Romano em torno do Mar Mediterrâneo. Então nós vemos claramente uma referência direta às 12 tribos. Os mesmos de que nos fala também o profeta Isaías, o profeta Isaías, o profeta messiânico, o evangelista do Velho Testamento. Ele nos fala que o Senhor iria resgatar os israelitas, as tribos de Israel, os filhos de Israel espalhados pelas nações, aqueles que estavam espalhados entre as nações. E o Senhor iria resgatar, o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Israel, iria resgatar o seu povo que estava disperso. Isaías 51, verso 11, nos diz assim: Assim voltaram os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião, e haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Então aqui nós vemos uma profecia do profeta Isaías,
falando que o Senhor, Deus de Israel, vai resgatar o seu povo e haveria alegria, gozo e a tristeza e o gemido iriam fugir. Como já vimos, irmãos, o povo de Israel sofreu inúmeros castigos e dispersões ao longo da história. Por quê? Quando nós olhamos para a história de Israel e a própria história da igreja, nós observamos que a história ela não é linear, né? Ela é cíclica, ou seja, de tempos em tempos ela se repete. Isso ocorre tanto na história eclesiástica, na história de Israel, como também na história secular. Um dos maiores exemplos disso, de que a história é cíclica, é o livro de Juízes. O livro de Juízes nos mostra um ciclo, né? As pessoas seguiam a Deus, abandonavam a Deus, seguiam outros deuses, Deus mandava um povo para subjugar e oprimir, né, aquela tribo ou algumas tribos. Eles então se arrependiam dos pecados, clamavam a Deus, Deus mandava um juiz libertador, o juiz libertador libertavam eles daquele jugo dos seus inimigos ali em Canaã. Eles voltavam para Deus e, passado um tempo, eles de novo abandonavam a Deus, começavam a trilhar o caminho da idolatria e Deus mandava outra vez, né, um povo para subjugá-los. E assim é o ciclo do livro de Juízes. E nós observamos claramente esse ciclo ocorrendo na história secular, na história da igreja, como é visto de uma maneira bem clara e nítida também na história de Israel, né? Deus espalhou-os entre os gentios para que a semente de Abraão frutificasse e nele fossem abençoadas e enxertadas todas as famílias da terra. Porque essa é a promessa de Deus a Abraão. Deus fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias. A palavra família aí, no hebraico, também pode ser traduzida por nações. Ou seja, o desejo de Deus, conforme descrito por Moisés, servo do Senhor, no livro de Êxodo, era que eles fossem uma nação sacerdotal. Ou seja, que Deus fosse um Deus das nações e Israel fosse uma nação sacerdote, ou seja, uma nação sacerdotal, que levasse o conhecimento dos gentios, das nações que não conheciam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o conhecimento dele. Ou seja, uma nação de missionários que levasse o conhecimento do Deus de Abraão, Isaque e Jacó para os outros povos, para outras nações. Mas, infelizmente, Israel, ele caiu no orgulho espiritual, ele caiu no orgulho, né, de achar que Deus era um Deus nacional e não um Deus multicultural, um Deus transcultural. Então eles acham o seguinte: não, Deus é o meu Deus, o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaque e de Israel unicamente. Ou seja, só Israel pode adorar esse Deus. Nenhum outro povo, nenhuma outra nação pode ter acesso a esse Deus. Mas esse não era o plano de Deus. E por Israel falhar nesse propósito, Deus levanta a igreja através de Jesus. Então Pedro nos chama agora de quê? De nação de sacerdotes, né? Povo eleito, nação sacerdotal, né? Então é o título, ou os títulos e prerrogativas que foram dadas a Israel, também agora foi dada também à igreja. Então a igreja, como Israel espiritual, tem a obrigação e o dever de cumprir aquilo que Israel falhou, naquilo que Israel deixou de fazer. Então, automaticamente, nós nos tornamos também agora uma nação de sacerdotes, cujo objetivo é levar o Deus de Abraão, Isaque e Israel, que a gente nunca se esqueça que o nosso Deus é o Deus de Israel, é o mesmo Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Então nós temos a obrigação de levar esse Deus às outras nações, para que se cumpra aquela visão do Apocalipse 4 e Apocalipse 5, né? Porque no capítulo 4 de Apocalipse nós vemos a adoração no contexto do Velho Testamento, o veterotestamentário. No capítulo 5, a adoração no contexto neotestamentário. Mas em ambos os casos, Deus ali, ele aparece sentado no trono, Jesus como foi encontrado digno de abrir o livro e desatar os selos,
E ali nós vemos claramente, né, que os anjos, os anciãos e todas as hostes celestiais e espirituais ali em torno do trono, eles falam, né, que povos de todas as tribos, línguas e nações farão parte dessa obra incomensurável, tremenda e redentora da salvação, né? Esse plano de Deus de redenção, de salvação. Então a gente observa claramente que Deus, ele usa agora a igreja, o Israel espiritual enxertado, né? Enxertado na oliveira, para que ele possa cumprir aquilo que Israel descumpriu ou deixou de cumprir, ok? Então é muito importante nós entendermos isso. Muito bem. Porque Deus tinha uma promessa e Deus fez essa promessa ao nosso pai Abraão. Glória a Deus. O próprio Senhor, Deus de Israel, havia anunciado que faria. Né? Veja-se o que o apóstolo João nos diz em João, capítulo 11, versículo 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo a Israel de Deus, o povo escolhido, os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha que promessa tremenda. E eu não entendo como essa teologia da substituição se sustenta. Como tem pessoas que defendem isso. Teólogos que defendem isso. João 11, 52, Jesus está dizendo claramente, não somente pela nação, né? Israel, né? Ali em torno de Jerusalém, a terra de Israel, mas também para reunir em um corpo. Quem ele iria reunir em um corpo? Israel de Deus, o povo escolhido. Os filhos de Deus que andavam dispersos. Nós não podemos aplicar a exegese, a hermenêutica e a interpretação desse texto aplicando a almas perdidas, aos pecadores que não conhecem Jesus, a evangelização dos pecadores. Não, Jesus aqui não está se referindo aos pecadores, está se referindo aos israelitas que estavam dispersos entre as nações. Ele está fazendo uma referência aqui a Isaías 51, 11. Ele está falando exatamente daquilo que o Senhor havia falado pela boca do profeta messiânico, do evangelista do Velho Testamento, o profeta Isaías. Ele está aqui fazendo uma referência clara a Isaías 51, 11. Então ele está dizendo, olha, o Senhor vai resgatar os filhos de Israel. Afirmar o contrário disto, irmãos, é contrariar as Escrituras e os escritos apostólicos, sem sombra de dúvida. Não há hermenêutica que se sustente, não há interpretação que se sustente nisso. Alguns irmãos usam esse texto na igreja, né? Na igreja, para se referir a almas perdidas, né? Os perdidos. Não, os perdidos aqui não é perdido, é disperso. São os israelitas que estavam dispersos, espalhados. Porque Jesus veio e Jesus não saiu de Israel. Os 3 anos e 6 meses do ministério de Jesus, todo ele foi na terra de Israel. Jesus não fez obra missionária, Jesus não foi para a Grécia, não foi para Roma, Jesus não foi para a Síria, Jesus não foi para o Egito, a não ser quando criança, para fugir da morte, mas ele ainda era uma criança, ele não foi lá ele não foi lá exercer um ministério missionário evangelístico, ele não foi lá evangelizar no Egito. Né? Então, automaticamente, todo o ministério terreno de Jesus foi dentro de Israel, dentro dos limites, das fronteiras de Israel. Mas ele diz, olha, apesar de eu estar fazendo a obra de Deus, a obra do meu Pai, dentro dos limites de Israel, existe fora dos limites de Israel, israelitas que devem ser alcançados. Ele mesmo diz, eu não vim senão para os filhos da casa de Israel. Vamos lá. Do resto, tenhamos em conta que na cidade celestial, a Nova Jerusalém, que vai descer ataviada como noiva do céu, que é a nossa mãe, segundo Paulo descreve no livro de Gálatas, entrarão somente os remidos do Senhor e de Yeshua, de Jesus, de todos os tempos, de todas as eras, de todas as nações, de todos os povos,
de todas as línguas, que se chegarão ao Deus de Israel. Eu volto a bater nessa tecla. Eu sou do tempo da datilografia, eu fiz curso de datilografia, né? Eu fiz concurso onde tinha prova de datilografia e havia teclas que nós tínhamos que bater com muita força naquela tecla, muitas vezes bater com muita força para dar ênfase naquela letra que nós queríamos ou naquela palavra que nós queríamos escrever. Então, por isso eu estou batendo muito nessa tecla. O nosso Deus é o Deus de Israel. A igreja nunca deve se esquecer disso. Muito bem. Então, povos de todas as tribos, línguas e nações que se chegarão ao Deus de Israel para o amar e o servir. Terá somente 12 entradas nessa cidade, né? Conforme descrito na visão de João na ilha de Patmos, no livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E sobre cada entrada, o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Engraçado, não está escrito lá na porta da Nova Jerusalém, Assembleia de Deus. Não está escrito lá, Presbiteriana. Na outra porta, Batista. Na outra porta, Wesleyana. Não está escrito o nome de nenhuma denominação. E há uma confusão muito grande de associar denominação à igreja, quando denominação é uma terminologia anglo-saxônica, de origem inglesa, que significa ato de denominar, né? Denominação não é igreja, como o termo também não é. Muito bem, mas nós vemos claramente na visão de João que em cada uma das 12 portas, não existe 24 portas, 12 portas, e em cada porta tem o nome de uma das tribos de Israel. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, lemos: Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ninguém entra na Nova Jerusalém pela chaminé, ninguém entra na Nova Jerusalém pelo ralo, ninguém cai de paraquedas dentro da Nova Jerusalém. Só tem um caminho para entrar nela, é pela porta. Eu tive a oportunidade de ter uma experiência de arrebatamento de espírito alguns anos atrás, quando eu morava numa vila, numa rua chamada Colúmbia, lá no bairro de Quintino, Bocaiúva, entre a Rua Goiás e a Avenida Suburbana. Deus me arrebatou em espírito, e nesse arrebatamento o Senhor me levou a Nova Jerusalém. Eu pude ver apenas, o Senhor me mostrou em espírito apenas uma das portas da cidade. Apenas uma das portas da cidade. E eu me lembro que eu olhei e vi, eu olhei para cima e não conseguia enxergar o fim do muro. Olhei para a direita e para a esquerda e também não conseguia enxergar o fim do muro. Era todo de ouro maciço, aquele ouro socado. Ouro maciço mesmo, liso, sem nenhuma rachadura, sem nenhum pedaço quebrado, aquilo liso, ouro sólido, né? Algo maravilhoso, algo tremendo. E eu vi a porta muito grande, uma porta de ouro, e eu não entrei na cidade. O Senhor me deixou do lado de fora, contemplando aquela visão. Mas lá de fora eu vi centenas e centenas ou milhares de pessoas andando na cidade. Os seres humanos, não eram anjos, eram pessoas como nós. E as pessoas alegres, felizes, outras adorando, outras com a mão levantada, outras assim parecia orando. Não é que elas estivessem orando, né? Mas assim, é como se tivesse, como a gente tem o hábito de fazer na igreja, né? Quando a gente ora, de levantar a mão, de estender a mão, essas coisas. E engraçado que na porta estava escrito assim, vai chamar Deus está aqui. Eu li, havia uma placa dizendo Deus está aqui. E eu consegui ler aquilo na minha língua, na língua portuguesa. Eu consegui ler, Deus me permitiu saber o que estava escrito naquela placa e o que estava escrito naquela placa que estava ali, naquela porta, na única porta que eu consegui ver e que Deus me permitiu ver. E estava escrito, Deus está aqui.
Quando eu acabei de ler isso, meu espírito voltou para o meu corpo, onde eu estava deitado, no beliche, meu irmão dormia embaixo, eu em cima, e eu acordei, e engraçado que quando eu subi, quando eu desci, eu vi o meu primo, estava dormindo no chão, meu irmão dormindo embaixo, e na hora que eu levantei, exatamente na posição que eles estavam, foi a posição que minha alma, meu espírito, né, meu estado de consciência naquele arrebatamento, me possibilitou ver, né? Me possibilitou ver. E o interessante é que quando o Senhor me leva, a gente não vê estrela, eu não vi estrela, né? Assim, quando a gente sai à noite e vê estrela, lua, não. Eu não tinha, era como se fosse uma escuridão, depois foi clareando, e Deus me mostrou essa visão. Então tive a honra, né? Deus me permitiu ter essa experiência de arrebatamento, ver a Nova Jerusalém, ela é real, ela existe, é verdadeira, né? A gente sabe que os santos aguardam ainda a entrada na Nova Jerusalém. Nós sabemos que eles estão abaixo do altar de Deus, do altar de incenso, não é do altar de holocausto, né? Mas do altar de incenso, que no tabernáculo celestial, diferentemente do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo terreno, que o altar de incenso ficava no lugar santo. Segundo o autor aos Hebreus, no tabernáculo celestial, o altar de incenso está no Santo dos Santos, diante da arca, diante do trono de Deus. E nós falamos na lição anterior que Deus, os mártires, aqueles que morreram, eles clamam, Senhor, até quando não julgarás o nosso sangue? E o Senhor diz, não, até que se cumpra a reunião de todos aqueles que hão de morrer por causa do testemunho do meu nome. Então, amados, a gente observa claramente que eles estão lá no estado de consciência, mas Deus me permitiu ver pessoas lá dentro como, dentro de uma linguagem humana, Deus, eu creio, tinha 18 para 19, 20 anos no máximo, quando Deus me deu essa experiência. Deus apenas quis mostrar que é o lugar dos santos, daqueles que entrarão pela porta. Né? Hoje, com o conhecimento bíblico e teológico que eu tenho, eu sei que ainda entrarão. O verbo aqui está no futuro. Entrarão. Mas porque Deus já me mostrou pessoas lá dentro? Para mostrar que lá é o final do povo de Deus, da reunião do povo de Deus. Tanto do Israel natural, como do Israel espiritual. Ou seja, lá é o lugar final daqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, que permanecerem realmente nos caminhos do Senhor e não quererem traçar seu próprio caminho, tomar suas próprias decisões, mas que caminham na obra do Senhor, né? Nos caminhos do Senhor, né? E que temem ao Senhor e andam na palavra do Senhor. Né? Então, porque o Apocalipse fala, ficarão de fora quem? Os rebeldes, né? Os afeminados, né? Os mentirosos, né? Toda essa gente, os tímidos, toda essa gente ficará de fora. Não entrarão pelas portas dessa cidade. Então, irmãos, é importante saber que Deus está ali. Né? A placa dizia, Yahvé chama, Deus está aqui. O Senhor está ali. E essa é a nossa promessa, essa é a nossa esperança. Vamos lá, vamos certificar, né? Certificar acerca dessas portas, se realmente está escrito lá os nomes das tribos de Israel. Apocalipse 21, 12 diz, e tinha um grande e alto muro, exatamente como eu vi, irmão, grande e alto mesmo, eu não consegui enxergar o final para cima, nem para os lados, eu não conseguia de tão grande que era. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Para além dessas 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, não haverá ali qualquer outro nome por onde entre todos aqueles que hoje já se intitulam como salvos, mas que ainda não se deixaram enxertar na boa oliveira que é Israel de Deus, cuja raiz é Yeshua. Ou seja, não há salvação fora de Israel. Jesus, que é a salvação, veio de Israel.
Então não tem como haver salvação fora, deixando de fora as 12 tribos de Israel. Hoje nós temos os judeus messiânicos, que são judeus que adoram e reconhecem Yeshua, né, Jesus como o Mashiach, como o Senhor. Não haverá lá uma porta que contenha qualquer destes nomes. Não há lá a porta dos católicos romanos, não há a porta dos evangélicos, não há a porta dos batistas, não há a porta dos assembleanos, não há a porta dos presbiterianos, dos congregacionais, dos metodistas, do metodista wesleyana, da comunidade isso, comunidade aquilo, do church isso, do church aquilo, né? Não existe da Deus e Amor, da Universal do Reino de Deus, da Igreja da Graça. Não, nenhuma dessas portas tem o nome dessas denominações, nenhuma. Né? Todas as 12 portas têm o nome das 12 tribos de Israel. Tem muita gente que está dentro das igrejas, outros até que abrir igreja nova, né? Até acha que abrir igreja, abrir mais igreja, vão abrir um ministério novo, vão para uma outra igreja, vão abrir uma nova igreja, vão começar um novo ministério, uma nova igreja, que ele vai estar inserido na oliveira, enxertado na oliveira. Isso é engano, querido. Você está se enganando. É o famoso me engana que eu gosto. Né? É um enganando e sendo enganado. Né? Você está extremamente errado, iludido, perdido, né? Sem direção. Você está se tornando um guia cego. Né? Na realidade, que um cego guiando o outro, ambos vão cair no abismo, no poço do abismo. Não se trata de abrir mais igrejas, não se trata de fazer parte de uma denominação. O que está em jogo aqui é se eu estou ou se eu não estou enxertado na oliveira. Essa é a questão. Né? Por isso que é tão difícil pregar a palavra de Deus hoje, e muitos desigrejados se tornam desigrejados exatamente por causa dessa compreensão em não saber discernir a igreja institucional da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Né? Muito bem. Então é interessante que Deus não está em busca de novas instituições, de novos CNPJ, não. Deus está em busca de restaurar a igreja do Senhor, Israel espiritual, uma igreja enxertada na oliveira, né? Que não entre pelo caminho do orgulho, da jactância, da soberba e da altivez. E que a gente possa verdadeiramente, irmãos, olharmos e discernirmos e fazermos uma análise, uma introspecção, se verdadeiramente somos salvos, se verdadeiramente nos comportamos como salvos, se verdadeiramente nós estamos enxertados na oliveira. É isso que importa. Mas vamos lá. Glória a Deus. Ou qualquer nome de qualquer outra designação do cristianismo atual que rejeita a Yeshua e a vontade de seu Pai, que rejeita a lei do Senhor, um evangelho puro, simples, que abusa da graça, né? Os nomes, queridos, que estarão escritos nas 12 portas da Santa Cidade Celestial, a Nova Jerusalém, são os nomes que vêm apontados em Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 48, do verso 30 ao verso 34. Ezequiel, capítulo 48, do verso 30 ao verso 34, que diz assim: e estas são as saídas da cidade. Desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma a porta de Judá, outra a porta de Levi, outra. E do lado oriental, 4.500 canas. E 3 portas, a saber, a porta de José, uma porta de Benjamim, outra a porta de Dan, outra, e do lado sul 4.500 canas por medida, e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra, do lado ocidental 4.500 canas, e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, e a porta de Naphtali, outra. Então nós vemos aqui que essa visão bate com a visão de João no livro do Apocalipse. Por quê?
Se os irmãos não perceberam, é difícil realmente perceber que vocês não estão acompanhando na Bíblia, mas depois você pode ler lá em Ezequiel 48, do verso 30 ao 34, que não aparece a tribo de Dan. No lugar dela aparece o nome de José, mas José não era tribo. Na realidade, de José saiu duas tribos, Manassés e Efraim. Mas por que aparece o nome de José, tanto nessa lista como na lista do Apocalipse, não o nome de Dan, que era realmente uma tribo que inclusive foi abençoada por Jacó, Israel, na bênção do livro de Gênesis? Por quê? Porque a tribo de Dan, quando ela recebeu herança na terra, ela ficou ao norte, na divisa com a Fenícia, Tiro, Sidom. Então, durante toda a história de Israel, a tribo de Dan, ela ficou mais próxima da idolatria, de povos idólatras, do que de Jerusalém, porque Jerusalém ficava ao sul, Dan ficava ao norte de Israel, nas extremidades do norte de Israel. Então, ela sofreu muita influência da adoração a Moloque, Baal, Astarote. Ela trilhou muito o caminho do ocultismo, da feitiçaria, da necromancia. Então essa tribo ela foi muito influenciada por elementos pagãos e demoníacos. E chegou um ponto em que Deus, quando usava os profetas para repreender Israel, ele já não usava assim, olha Manassés, olha Assé, olha Naphtali. Ele chamava todo o reino do norte, as 10 tribos do norte, de Dan. Tenho contra ti Dan, né? O juízo virá contra Dan, mas Dan ali não é apenas a tribo de Dan, é uma referência às 10 tribos do reino do norte. Por quê? Porque elas começaram a trilhar o mesmo caminho de Dan, o caminho da idolatria, da feitiçaria, da rebeldia, da desobediência. Então a tribo de Dan, quando Jacó profetiza e abençoa as 12 tribos, os 12 filhos, ele chama a tribo de Dan de uma serpente na beira do caminho. E todos nós sabemos que a serpente é um símbolo de Satanás. É um símbolo do diabo. A serpente é astuta. E o interessante é que alguns teólogos, alguns estudiosos da escatologia e das profecias do tempo do fim chegam a afirmar que o anticristo será um judeu da tribo de Dan. Hoje existe também a linha de que será um muçulmano, né? Será um muçulmano. No entanto, nós não vamos discutir isso aqui agora, nem vamos abordar, porque o nosso tempo é curto e hoje nós terminamos essa série de estudos, né? A quarta lição da série de estudos. Mas eu apenas coloquei para sua curiosidade. Muito bem. Esta disposição respeita integralmente a forma como o Senhor mandou as 12 tribos de Israel acampar ao redor da tenda da congregação, o Templo Santo, enquanto Israel peregrinou no deserto, porque é cúbica, a Nova Jerusalém é cúbica, então ficava a tribo Moisés, Arão, os filhos aqui, aí ficava 4 tribos aqui, 4 tribos aqui, 4 tribos aqui, e volta a tribo de Levi. Porque a tribo de Levi não entrou na herança. A herança da tribo de Levi seria o próprio Deus, o próprio Senhor. Muito bem. Os remidos do Senhor são aqueles a que Pedro nos fala em 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Isso foi primeiramente falado a Israel, lá no livro de Êxodo. A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, ereis povo, mas agora sois o povo de Deus, a Israel de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Salvar-se-ão, Apocalipse 17, versículo 14. Salvar-se-ão os chamados eleitos e fiéis. Muito bem, irmãos. As 2 testemunhas, as 2 oliveiras, os 2 catiçais e os 144 mil. Não tem como falar, isso nos lembra aí a irmã Mônica, o Vinícius, sempre perguntavam sobre isso, a irmã Márcia também, a Marcinha, né, que passaram pelas testemunhas de Jeová. Ela sempre fala: pastor, fala sobre 144 mil. E não tem como falar sem citar, né, as testemunhas de Jeová.
Portanto, querido, algumas organizações religiosas, entre elas, né, os Testemunhos de Jeová, eles ensinam que entre os seus membros, os membros dos Testemunhos de Jeová, como se desse um privilégio, ou tivesse um privilégio exclusivo, um grupo VIP de crentes, de testemunhas, né, de Jeová, como se eles fossem pessoas especiais, separadas, ou seja, participantes desses 144 mil, com algum tipo de privilégio exclusivo, né? Como eu falei, pessoas VIPs, né? Pessoas especiais, segundo os olhos e os critérios humanos deles, né? Que desempenharão, né? Que desempenharam, digo, no passado, ou ainda desempenharão o papel dos 144 mil. E nada mais de errado, como nós vamos ver em seguida, né? Que esses 144 mil foram testemunhos de Jeová que no passado, outros que no futuro vão desempenhar um papel especial, um grupo especial de testemunhas de Jeová, né? Que exerceram funções e um papel especial no passado e no futuro, né? Isso é totalmente errado, não é? Essa interpretação não tem base, nem fundamento, nem sustentação bíblica. No início desse estudo, irmãos, nós demos algumas pistas, né, que permitiram, desde logo, relacionar as duas testemunhas do Altíssimo, ou do Senhor, como os que nos vêm apontados no Apocalipse, lá no capítulo 7, que nós lemos, chegamos a ler em lições anteriores, e no capítulo 14, e cujo número é 144 mil, sendo 12 mil de cada uma das tribos de Israel, com exceção da tribo de Dan, como eu já falei, que entra a tribo de José no lugar de Dan, né? Então nós vemos, cada tribo dessa tem 12 mil indivíduos, né, que compõem cada uma dessas tribos, que somado dá 144 mil, né? Nós vemos, irmãos, que Deus exclui, né? Exclui a tribo de Dan, né? Por quê? Porque eles se contaminavam, irmãos. Eles se contaminavam com idolatria, prostituição, doutrinas falsas. Nós vemos que a tribo de Dan, hoje, poderíamos dizer, quando nos referimos à igreja, são aqueles crentes ou instituições que trilham o caminho da prostituição, da idolatria, né? Que entra pelo caminho, pela doutrina de Balaão, que pratica a doutrina dos nicolaítas, que toleram Satanás, que se tornam sinagogas do diabo. Irmãos, hoje nós vemos pessoas que não estão seladas com o selo de Deus, mas estão cheias de demônios. Pessoas que estão andando de Bíblia, cantando dentro da igreja, estão endemoniados, são demoniados. Há um endemoniamento da humanidade, infelizmente também, dentro da igreja, na vida de muitos crentes. Nós vemos isso claramente nos trabalhos de libertação. A bênção de Jacó para Adão não foi uma bênção, foi uma exortação dura. Ele se refere a Adão e diz: tu és como uma serpente na beira do caminho, pronta a morder o calcanhar de quem vem a cavalo. E nós lemos isso no próprio Evangelho de Gênesis, que Satanás morderia o calcanhar do Mashiach. O calcanhar do Yeshua, do Senhor, do Salvador. Nós vemos isso claramente no livro do Apocalipse. Tem pessoas que elas não, além de não estarem enxertadas na oliveira, ela ainda faz parte da tribo de Dan. Ela se comporta como alguém da tribo de Dan. Nós vemos, portanto, irmãos, que esses dois profetas, ou essas duas testemunhas, oliveiras ou castiçais, eles atormentarão os habitantes da terra. Você observa que você, ao pregar a verdade, ao viver a verdade, ao pregar o evangelho, a palavra profética, dentro da visão profética, quando você prega verdadeiramente o evangelho, genuinamente o evangelho, você arruma inimigos do lado de fora e do lado de dentro. As pessoas não suportam a sã doutrina. As pessoas têm comichão nos ouvidos, coceira. Por isso ela levanta
falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, que vão falar o que elas querem ouvir, amaciar seus egos. Por quê? Porque um profeta de Deus, ele é martelo que esmiuça a penha. Ele tem a palavra construtiva e destrutiva. Ele vai falar o que a pessoa não quer ouvir. Ele vai confrontar a pessoa com a sua realidade. E isso incomoda. Isso traz com que o profeta seja odiado, negligenciado. Faz com que o profeta não seja amado. Ele cria inimizade. E Salomão fala isso. Ensina o tolo e ganharás o inimigo. O tolo odeia a sabedoria. Ele não consegue ouvir a verdade. Por mais que ele aprenda, ele nunca chega ao conhecimento do Filho de Deus. Mas o profeta sabe que ele tem que ser radical. E todo verdadeiro profeta de Deus, como Elias, como Eliseu, como João Batista, eram radicais. Ambos tinham o machado posto à raiz. E a sua mensagem é uma mensagem que dizia: arrependei-vos. A mensagem dos profetas é: quem disse que vocês fugirão do inferno? Da ira do inferno. Nós precisamos, irmãos, entender que o profeta é radical. Ele não é grosso. Ele não é mal educado. Ele não é antiético, mas ele é contundente. Ele é como um machado. Ele é como uma espada de 2 gumes. Ele confronta, ele desnuda, ele joga a luz sobre as trevas. Ele mostra os seus maus caminhos, as suas atitudes erradas, a sua consciência cauterizada, que já não consegue mais ouvir a voz de Deus e que se levanta contra tudo o que se chama Deus e contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Nós sabemos, irmãos, que essa é uma geração perversa, e Paulo diz: salvai-vos dessa geração perversa, que ama a perversidade, que abandona um amigo pelo pedaço de pão. Nós precisamos, irmãos, entender que não é fácil o ministério do profeta. É o ministério mais difícil. Entre todos os 5 ministérios, é o mais difícil, porque cabe ao profeta apontar a vontade de Deus e nem todos querem andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso a Bíblia diz que cada um andava pelo seu próprio caminho, ou seja, cada um fazia o que quer. Cada um se autopastoreava, se autoapacentava. É por isso que muitas vezes, eu mesmo já fui alvo, muitas vezes, eu não gosto do que o pastor fala, eu não gosto da maneira como ele é, como ele fala, como ele prega, o que ele diz no púlpito, a maneira como ele chama a nossa atenção. Eu não gosto, eu quero alguém que faça um afago, né? Um cafuné, alguém que faça dandá para ganhar tentem, que faça cosquinha na minha barriga, que me trate como criança, como neném, que me dê o leitinho racional, melzinho na chupeta, dandá para ganhar tentem, mucilão gospel. É muito difícil fugir da missão e fugir do ministério que lhe foi proposto, e eu não posso fugir daquilo que Deus me deu, porque eu haverei de prestar contas ao Deus que me arregimentou. Então eu preciso continuar firme, ensinando a palavra de Deus, doa quem doer, goste a quem gostar, fique quem quiser ficar, porque nós precisamos entender, irmãos, que só há um caminho para entrarmos pela porta e sermos fiéis, é fugirmos da prostituição, das falsas doutrinas, dos ventos de doutrina, das doutrinas de demônio, dos falsos mestres, e nos atentarmos que o tempo do fim se aproxima, que o tempo urge, que já estamos na hora 10ª, que em breve ouviremos o anjo dizendo: lá vem o noivo, as portas se fecharão, as bodas ocorrerão, e nós precisamos entender que esse tempo está muito próximo, está muito perto de acontecer. A tribo de Dan não entrou na herança, porque ela escolheu, irmãos,
ela escolheu o caminho da idolatria, da desobediência. Ela não quis andar com seus irmãos. Pelo contrário, ela buscou no mundo, ela buscou nos valores fora da palavra de Deus o caminho a qual trilhar. Muito bem, vamos lá. Esta besta que subira do abismo no tempo do fim, cuidará em destruir o povo de Israel na sua terra e perseguirá os santos do Altíssimo, em particular as 2 testemunhas do Senhor. Os 12 mil das tribos de Israel, espalhados pelo mundo espiritualmente, Sodoma e Egito. A esta besta ser-lhe-á dado o poder para vencer os santos do Altíssimo, porque, como nós vimos, Jesus chama, na revelação do Apocalipse, chama Jerusalém, Jerusalém hoje, Jerusalém histórica, que está lá em Israel, chama de Sodoma e Egito. Estes são os 144 mil que virão cumprir a profecia que se encontra em Apocalipse 10, 11, que diz assim: e ele disse-me, importa que profetizei, está vendo? E ele disse-me, importa, não o que as pessoas dizem a seu respeito, não a sua reputação, não se as pessoas vão te amar ou te odiar. O que importa é que você profetize, ensine. Diga que? Ensine. Porque se não servir para a edificação deles, servirá para a condenação deles. Então, amados, a palavra de Deus diz, importa que profetize, que ensine, outra vez, a muitos povos, nações e línguas e reis. Dadas as características das suas vidas em santidade perante o Senhor, estes 144 mil assinalados por Deus terão lugar especial no reino eterno junto ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 5, diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Virgens aqui no sentido de pureza, de santidade. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Ele segue o Cordeiro de Deus, não segue homem, segue o Cordeiro, não segue o pastor Kennedy, segue o Cordeiro. Mas por que seguir o pastor Kennedy? Porque o pastor Kennedy segue o Cordeiro integralmente. Enquanto eu seguir o Cordeiro, vocês me seguem. Né? É isso. E graças a Deus eu tenho seguido o Cordeiro fielmente, integralmente, com temor e tremor. Então, nós não seguimos a homem, seguimos o Filho do Homem. E os homens que seguem, aqueles homens que seguem fielmente o Cordeiro, que seguem o Filho do Homem. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, mentira, falsidade, né? Na frente de Deus é de um jeito, né? Quando está fora da presença de Deus é de outro. Na frente do pastor de um jeito, quando o pastor não está é de outro. Quando o pastor está à frente do pastor elogia, quando está por trás malha, né? Falsidade, engano. Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. É impossível Deus repreender, é impossível eu, como pastor, repreender qualquer um dos irmãos se você for irrepreensível, se você não tiver o que ser repreendido. Agora, se você tiver o que ser repreendido, infelizmente, eu vou ter que te repreender. Por isso que a Bíblia nos exorta a sermos irrepreensíveis diante de Deus, do trono de Deus, onde Deus governa todas as coisas. Porque se eu for irrepreensível diante de Deus, eu vou ser irrepreensível diante dos homens. Estes são os 144 mil escolhidos e selados pelo Espírito do Senhor,
para uma missão muito específica. Não são uma figura de retórica. Nem a palavra se está referindo-se aqui a esses israelitas, né? Do Israel de Deus, sob uma forma simbólica. Eles serão seres humanos bem reais, que se hão de manifestar para o incômodo dos poderes deste mundo. No fim da sua missão, mesmo às portas da vinda gloriosa do Rei Yeshua, que os restituirá a vida à vista dos seus inimigos, são pessoas bem reais, são pessoas dispostas a morrer pela causa do reino, morrer para que o reino de Deus avance, para que o evangelho do Senhor seja pregado. São pessoas reais, pessoas irrepreensíveis que temem a Deus, que estão diante de Deus. Para nós terminarmos, irmãos, estamos caminhando para o fim. Apesar de muitas congregações, né, muitas igrejas, muitas denominações do cristianismo, né, que na realidade tem uma atitude extremamente mundana, que busca a relevância, a aprovação do mundo, porque o mundo nunca irá nos amar, irmãos. Nunca. Luz e treva não se mistura como a água e o azeite. Reclamem para que os seus membros, né, pertençam a uma espécie de elite, né, de cabeças, de pessoas vencedoras. O Senhor nos dá a saber de uma forma muito clara que eles pertencem às tribos de Israel, já acima indicadas, e não a qualquer outros grupos. Do resto, como seria possível admitir que esses fiéis do Senhor, de Yeshua, poderão pertencer a qualquer congregação? O que nós precisamos entender, irmãos, para nós estarmos terminando o nosso estudo, é que quem são os 144 mil? São todos aqueles que fielmente renunciaram a sua vida nesse tempo do fim, para realmente se dedicar a pregar o Evangelho, a pregar a verdade de Deus, a viver a lei do Senhor e a cumprir o propósito de Deus na terra, para que se cumpra a palavra de Deus e que se prepare o caminho do Senhor, para que haja tempos de refrigério e da restauração de todas as coisas. São aqueles que verdadeiramente nós chamamos de remanescentes, aqueles que verdadeiramente não dobraram seus joelhos diante de Baal, diante da estátua de Nabucodonosor, aqueles que preferiram a fornalha em vez do palácio. Amados irmãos, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor. E nós terminamos aqui a nossa série de estudos em nome de Jesus. E eu espero que você possa sair melhor e edificado com a palavra de Deus. Graça e paz, porque lugar de águia é no céu.